Entre o fim do século XIX e início do XX, surge uma luta a favor da inclusão das mulheres na política, evidenciando a falta de voz do gênero feminino no mundo. No Brasil, essa luta não passou despercebida e podemos ver o fruto da mesma na nossa sociedade, já que em 2020 completa-se 90 anos desde o primeiro voto feminino no país. No Desvendando a História de hoje, você confere mais sobre a trajetória da conquista das mulheres pelo direito ao voto no Brasil. Aqui no Brasil a gente encontra documento, fonte histórica que se refere à mobilização das mulheres em busca do direito ao voto já no iniciozinho da Primeira República. No contexto onde se elaborava a Constituição de 1891, a gente encontra documentos que demonstram que as mulheres já se organizavam nesse contexto no sentido de pressionar pelo direito ao voto. Como a gente sabe, nesse momento as mulheres não conquistaram esse direito, A Constituição de 1891, ela restringe o voto aos homens alfabetizados, portanto, as mulheres não tinham direito ao voto. Mas nesse momento já existia uma pressão feminina pelo direito ao voto, sim. Naturalmente, nesse momento, aqui no Brasil, o movimento ainda era muito incipiente. E a gente pode dizer que no Brasil se consolida um movimento sufragista de fato a partir de 1910, da segunda década do século XX. E aí são formadas algumas organizações importantes, como o Partido Republicano Feminino e, mais posteriormente, a Federação Brasileira do Progresso Feminino. Existem alguns nomes, claro, que a gente destaca, mulheres que foram muito importantes nesse processo. Uma delas é, sem dúvida nenhuma, a Leolinda Daltro, que foi justamente a fundadora do Partido Republicano Feminino, primeiro grande partido, primeira grande organização de luta pelo sufrágio no Brasil, que foi fundada em 1910. A gente tem, além disso, outro nome muito importante, Berta Lutz, a bióloga, que foi fundadora da Federação pelo Progresso Feminino, Federação Brasileira pelo Progresso Feminino. Ela também foi um grande nome, foi importantíssima, pressionando a opinião pública, debatendo, enfim, fazendo coro pelo direito de voto às mulheres. Temos, além disso, uma outra mulher pouco conhecida, mas que tem uma história interessante, Luísa Alzira Soriano. Ela foi a primeira mulher prefeita eleita do Brasil e da América Latina. Foi eleita pela cidade de Lages, no Rio Grande do Norte. Tem uma trajetória interessantíssima, sem dúvida nenhuma, foi muito importante nesse processo. E eu gosto de citar também, já na década de 30, a gente tem a Carlota Pereira Queiroz, que foi a primeira mulher eleita deputada federal. Essas mulheres foram precursoras e por isso fizeram história, Então, em 1927, as mulheres puderam votar no Rio Grande do Norte. Nesse contexto, inclusive, é interessante que houve o primeiro registro de uma mulher eleitora. Celina Guimarães foi a primeira mulher a ter o seu registro de voto, de direito ao voto. A gente conta isso muito pouco porque, embora as mulheres tenham tido o direito de votar nessas eleições, pouco tempo depois o voto das mulheres ele foi anulado e aí isso acabou não tendo validade e acabou sendo esquecido pela história. A gente tem como grande data para a conquista de direito ao voto por parte das mulheres 1932, onde Getúlio Vargas aprova, assina um decreto em que as mulheres passam a ter direito ao voto. Lembrando que nesse momento o voto das mulheres ainda era facultativo, portanto não era obrigatório, e não eram todas as mulheres que votavam. Só votavam viúvas, mulheres solteiras com renda própria e as casadas com autorização do marido, o que é bem sintomático da mentalidade da época. Quando as mulheres elas conquistam o direito ao voto, em 1932, elas também conquistam o direito de se candidatarem, de serem eleitas. E isso é muito importante. Por quê? É a partir desse momento que as mulheres passam a participar da vida política. E aí você tem as mulheres opinando no debate público, tem mulheres pensando leis, tem mulheres participando do Congresso, mulheres conquistando cargos no Executivo. A gente sabe que sim, as mulheres
eram e ainda são subrepresentadas na política. Mas esse processo marca a entrada das mulheres na vida política. Isso é muito importante. Por quê? Com mulheres na política, é natural que a questão, o papel da mulher, o direito da mulher, tudo isso ganhe protagonismo, né? Tudo isso passa a ser pensado, tudo isso ganha destaque. A gente sabe que hoje as mulheres são bem mais representadas do que décadas atrás, mas a gente ainda tem um longo percurso a caminhar. Quando a gente olha, por exemplo, para o nosso Congresso, a gente percebe que as mulheres são subrepresentadas. Quando a gente olha para os presidentes que tivemos ao longo da nossa história, tivemos uma única mulher. Então isso mostra pra gente, né, que politicamente ainda não há igualdade entre os gêneros quando a gente pensa em representação política. O Brasil hoje tem algumas leis que buscam subverter essa lógica, né, que buscam superar isso. E a gente tem, por exemplo, leis que estabelecem que os partidos políticos precisam ter pelo menos 30% de candidaturas femininas. Isso tem como objetivo impulsionar, né, a participação da mulher, né, nas campanhas políticas, que as mulheres se tornem candidatas para que elas sejam eleitas. A partir do momento em que as mulheres falam de política, entendem que a política é um espaço que elas devem ocupar, esse se torna um caminho natural. É mais fácil que mulheres entendam que elas podem e devem se candidatar e que elas precisam estar na vida política, inclusive para pensar uma sociedade que é composta por mulheres e que precisa ter leis que atendam essas mulheres. A tendência é que nos próximos anos cada vez mais mulheres participem do debate público, porque a gente participa, né? A gente vive um momento de conscientização da importância, né, do protagonismo feminino na sociedade. Sabemos que a luta das mulheres por seus direitos não é de hoje, mas não imaginamos o quão difícil foi a conquista, não é mesmo? O Desvendando a História vai ficando por aqui. E não se esqueçam de nos acompanhar em nossas redes sociais. Até a próxima!